Aleluia, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está aqui comigo. Vamos entrando, estou aqui aguardando você para nós começarmos mais uma devocional para a glória do Senhor. Glória a Deus. Você que está entrando, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui pontualmente às 21 horas comigo. Este é o dia que o Senhor fez e eu quero declarar no nome de Jesus que nós vamos receber uma palavra do trono do Senhor para trazer conforto aos nossos corações nesta noite de terça-feira. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Com a graça de Deus, eu sou muito grata ao Senhor por me permitir toda terça-feira estar aqui compartilhando com você uma palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua constância, pela sua perseverança em estar aqui comigo. Declaro que você vai colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz. Crislaine, boa noite. Boa noite, Tamara. Boa noite, Renato. Karina. Boa noite, Creuza. A Josi. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês entraram. Boa noite, Eleni. Boa noite, Meire. Boa noite, Alexandra. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né? Temos um homem aqui conosco. E você que está entrando, já vai compartilhando este link com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Boa noite, minha sogra, Dona Diná. Vanessa, glória a Deus. Muito bom estar aqui hoje com vocês. E hoje nós vamos compartilhar a respeito de uma história fantástica da palavra de Deus que está descrita ali no livro de Êxodo. Como eu disse para você, nesses dias em que eu estou fazendo a leitura bíblica anual, nós estamos aqui no livro de Êxodo. Na verdade, nós terminamos, o livro de Êxodo, nós já estamos no livro de Levítico, mas na semana passada nós tivemos a oportunidade de ler a respeito da história de Moisés e a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, e o Senhor falou grandemente ao meu coração e é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E em nome de Jesus eu declaro que você terá olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você que está entrando agora, seja bem-vindo. Jaqueline, Carolina, Chaelmica, Rosilene, Marlene, Luciene, Érica, Michele. Se eu esqueci o seu nome, me perdoe, mas todos vocês sejam bem-vindos. Nós vamos começar então a compartilhar a respeito dessa palavra que está descrita lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, que fala a respeito do momento em que o povo de Israel foi perseguido por Faraó e seu exército. E eles estavam então ali diante do Mar Vermelho e diante de uma situação adversa. Nós vamos ver aqui, meditar aqui a respeito de alguns princípios poderosos da palavra de Deus. Amém? Então, você que está aí com a sua Bíblia, ou você que está aí com a sua caneta, anote Êxodo capítulo 14. Nós vamos compartilhar a respeito dos versículos 1 ao 25. E à medida que nós formos lendo, nós vamos parando e trabalhando, meditando em alguns tópicos que eu quero deixar com você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés:
fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Aqui eu quero compartilhar com você a respeito de um tópico importante. Neste primeiro momento aqui do texto de Êxodo capítulo 14, que fala a respeito de uma palavra que o Senhor liberou sobre o povo de Israel. Se você conhece essa história, você sabe muito bem que Deus havia falado, Deus havia prometido a Abraão que ele, a partir de Abraão ele faria através de Abraão iria ser levantada uma grande nação. E essa promessa foi sendo, digamos assim, reafirmada através da vida de Isaac, através da vida de Jacó. Depois nós vemos ali José, no Egito, e com Moisés não foi diferente. Quando o Senhor chamou Moisés, ele disse essa palavra, que ele iria libertar o povo, da escravidão de Faraó, ali do tempo de deserto, de luta ali no Egito, porque o clamor do povo de Israel estava subindo até o Senhor. E ele se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, Deus já havia liberado essa palavra para o povo. E aqui, quando o povo então já havia saído ali, do Egito, nós tivemos a oportunidade de compartilhar há pouco tempo sobre essa história. E eles estavam então no deserto, e diante deles estava o Mar Vermelho. O Senhor falou que era para que eles pudessem então ficar acampados ali naquele local, como eu li aqui no versículo 1 de Êxodo 14. E o Senhor falou que ele iria endurecer o coração de Faraó, para que Faraó pudesse perseguir o povo de Israel, para que Faraó pudesse cair em si e dizer: como que nós podemos deixar o povo de Israel livre? Vamos atrás deles e vamos pegá-los novamente, colocá-los como escravo. O Senhor falou, o Senhor liberou uma palavra. E aqui é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. A importância de você ter uma palavra de Deus na sua vida. A importância de você ter uma palavra que foi liberada pelo Senhor para você. O povo aqui tinha uma palavra. E essa palavra de que a partir daquele povo Deus faria uma grande nação, de que através daquele povo o Senhor iria dar a eles uma terra que mana leite e mel. O Senhor já havia falado que o povo iria ficar ali no Egito, mas que o Senhor iria tirá-los dali, iria dar a eles uma terra prometida que mana leite e mel. Eles tinham uma palavra. E debaixo da palavra do Senhor eles saíram e eles confiaram na palavra do Senhor. É muito importante que eu e você, como homens e mulheres de Deus, que somos filhos de Deus, que somos amados do Senhor, possamos ter uma palavra de Deus que queime em nossos corações. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que nos sustenta no dia da adversidade. É a palavra de Deus que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que é o nosso combustível, que é a nossa força, para que nós possamos realmente permanecer firmes, crendo na promessa do Senhor. O povo tinha uma palavra. O Senhor disse para Moisés, reafirmou, através aqui da vida de Moisés, que ele iria libertar o povo, que o povo não precisava de temer, que o povo poderia crer que ele iria libertar o povo, que mesmo que ele endurecesse o coração de Faraó, mal algum iria acontecer, porque o povo estava debaixo da proteção do Senhor. E o povo de Israel enfrentou aqui, nós vamos falar sobre isso
mais à frente, enfrentou uma grande adversidade. Estava diante de uma situação extremamente adversa. Mas o povo tinha uma palavra e o povo precisava de acreditar na palavra de Deus. Por isso eu e você precisamos ter uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus, uma palavra específica que o Senhor liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque esta palavra é que nos sustenta diante da adversidade, diante do teste, diante da espera, diante da luta, diante do problema. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma promessa de Deus? Algo assim que o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e testificou, o seu Espírito testificou que essa palavra veio do Senhor. Você precisa ter uma palavra liberada pelo Senhor para a sua vida, para que no dia da adversidade você possa proclamá-la, você possa lembrar ao Senhor da sua palavra, da sua promessa, porque foi isso que nós vemos aqui logo no início desse texto de Êxodo capítulo 14. Não permita viver a sua vida sem uma palavra de Deus, sem uma certeza, uma convicção no seu coração de que você tem, digamos assim, a permissão do Senhor, o liberado do Senhor sobre a sua vida nessa área específica, em nome de Jesus. Amém? Então esse é o nosso primeiro ponto. Tenha sempre uma palavra de Deus. O segundo ponto, e nós vamos continuar lendo a partir então do versículo 5 de Êxodo 14, que diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ou seja, ali, naquele momento, eles caíram em si. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Então você consegue imaginar aqui a quantidade de, digamos assim, de pessoas, o exército de Faraó. Quão numeroso era aquele exército que decidiu naquele momento sair e perseguir ao povo de Israel? Porque o Senhor, no versículo 8 continuando diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste e nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Então essa aqui é a segunda parte que eu quero deixar para você. Sempre quando nós lemos a Bíblia, nós sempre temos que procurar visualizar e imaginar a cena. Aqui você viu, eu acabei de ler que Faraó então caiu em si e disse: nós temos que correr atrás desse povo, nós não podemos deixar esse povo ir embora, eles não podem deixar de nos servir. E ele então pega os 600 carros com seus cavaleiros e todo o seu exército, e vem uma grande numerosa multidão de exército. Não é uma numerosa multidão de um povo qualquer, era o exército, era o povo que estava acostumado com a guerra, pessoas que estavam com armas, e eles viam, digamos assim, nos seus cavalos, digamos, como fala aqui, seus capitães viam nos carros, e o povo de Israel estava a pé. Imagina a cena, o povo de Israel ali de frente ao mar, e eles olham, como diz aqui no versículo 10, eles
levantaram os olhos e eles viram um numeroso exército vindo atrás deles. Diante deles estava o mar vermelho e atrás deles uma numerosa multidão, um grande exército que vinha para destruí-los. Você pode imaginar como estava, digamos assim, o coração daquele povo diante daquela situação? Eles estavam extremamente temerosos, desesperados. A Bíblia fala, que eles saíram afoitadamente e eles temeram muito. Eles ficaram com medo. Então eles disseram para Moisés: por acaso no Egito não havia sepulcro suficiente? Por isso que você tirou o povo de Israel do Egito para que nós possamos morrer aqui no deserto? Antes tivéssemos ficado lá no Egito e tivéssemos continuado a servir a Faraó e ao povo egípcio. Por acaso é para isso que você nos tirou de lá, para que possamos morrer nesse deserto? O povo temeu diante daquela situação, porque eles olharam e viram o exército de Faraó vindo contra eles. Eles temeram muito. E aqui então eu quero deixar para você o segundo tópico, o segundo ponto. Não olhe para o seu problema. Não olhe para a sua adversidade. O povo de Israel olhou de frente ao mar, por detrás um grande exército numeroso que estava vindo para acabar com eles, para aniquilá-los. O mínimo, digamos assim, a coisa melhor que poderia acontecer é eles serem presos e voltarem para o Egito e serem muito mais escravizados, açoitados do que estavam sendo. Muito mais. Então aqui eles olharam para o problema e porque eles olharam, eles temeram. E eu quero dizer para você nesta noite: não olhe para o seu problema. Porque todas as vezes que eu e você olhamos para o problema, para a nossa luta, para a nossa adversidade, nós vamos temer. Olha, hoje eu estava pensando sobre isso. Eu e você podemos, e somos homens e mulheres de Deus que temos o Senhor na nossa vida, que buscamos ao Senhor. Só o fato de você estar aqui comigo, 21/17, em plena terça-feira, a semana está começando, o mês está começando, tanta coisa que nós temos para fazer que você poderia estar fazendo ou até mesmo descansando, mas você decidiu estar aqui recebendo essa palavra. Isso prova que você tem fome e sede pela palavra do Senhor. Mas por mais que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus, que venhamos estar orando, buscando ao Senhor, que declaramos a palavra, que temos fome e sede pela presença do Senhor, quando nós olhamos para o problema, a nossa fé digamos assim, ela esmorece. Ela não é fortalecida, pelo contrário, ela é abafada. Ela é desativada. Ela é bloqueada. Por mais fé que você tenha, você pode, digamos assim, acabar de sair de um congresso, de uma conferência, de um culto poderoso, de estar numa devocional com o Senhor no seu quarto. Pode ser o que for. Quando você olha para o problema abala a sua fé. Por isso que nós não podemos olhar. E não se sinta condenado e condenada todas as vezes que você se sentir fraco, esmorecido, porque você está olhando para o problema. Não, isso acontece com todos nós. Por isso que a palavra de Deus para você nesta noite é: não olhe para o problema. O povo olhou para o exército. De longe eles viram: aquele exército está vindo contra nós e eles vão nos destruir. Para onde nós vamos fugir? Não tem para onde nós corrermos. São muitos homens, mulheres, crianças, idosos. Estamos a pé. Diante de nós tem um mar e atrás de nós vem Faraó com seu exército totalmente equipado, com seus carros, seus cavaleiros. Ou seja, nós estamos perdidos. E porque eles olharam, como diz aqui no versículo 10, eles levantaram os olhos e olharam para o exército de Faraó. Eles temeram. Não olhe. Quando você perceber que você está olhando demais para a sua luta, para o seu problema, quando a noite está muito escura e você não consegue ter luz, não consegue ter direção, clame pelo Senhor. Clame pelo Senhor e fala: Senhor, me ajude. Me ajude a tirar os olhos do problema. Me ajude a tirar os olhos dessa situação adversa, porque isso tem esmorecido a minha fé. Isso tem abafado a minha fé. Eu não tenho conseguido crer na tua palavra. Eu ontem declarei, esse final de semana mesmo, nós tivemos um culto abençoado onde nós aprendemos a respeito de crer
e confessar, né? Confessar, declarar, ter fé. Então você pode ter sido ali cheio do Espírito, mas quando você olha para a sua luta, isso vem e abala o seu coração, abala a sua fé, porque é isso que o problema faz, é isso que a luta faz, ela vem para nos afogar. Lembra de Pedro? Quando ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Então, diante da situação, por mais adversa que seja, a luta, a dificuldade, olhe para o Senhor, clame por Ele. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo enxergar o Senhor nessa situação. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Tua palavra diz isso e eu creio na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, mas eu não estou conseguindo enxergar. Então, Senhor, muda minha visão, muda o meu olhar. Eu não quero olhar para o problema, eu quero continuar crendo, eu quero continuar tendo fé. Aleluia, teve um pequeno incidente aqui, glória a Deus. Eu quero continuar tendo fé para crer nas Tuas promessas, fé para olhar para o Senhor. Eu não vou olhar para o problema, eu não vou olhar para a circunstância. Quando nós fazemos isso, o Senhor vem e Ele nos ajuda, porque nós não damos conta. Uma hora ou outra, o problema vai vir e vai nos abafar, vai nos fazer ficar temerosos, vai nos fazer duvidar da palavra, duvidar da promessa, duvidar daquilo que o Senhor tem para nós. Então, nesse momento, nós temos que levantar, né, os nossos olhos para o Senhor e clamar: Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, eu preciso de Ti, eu não consigo. Faça com que os meus olhos possam estar fitos no Senhor. Não me deixe olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor. E assim, a nossa fé não vai ser abalada diante da adversidade, no nome de Jesus. Amém? Continuando, então, né? A partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que te sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui o povo está falando com Moisés. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Deus liberou aqui através da vida de Moisés uma palavra. Hoje, esse povo que vem contra você, nunca mais você verá, porque você verá o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E assim disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, aqui é o terceiro ponto que eu quero deixar com você nessa noite, a respeito de eu e você prosseguirmos e olharmos para o Senhor e ver o livramento do Senhor. Mamãe tá ocupada. Qual é a pergunta? É igual ela, tá assim, 2 risquinhos. Pergunta o Dan, que ele sabe. Não, você sabe falar. Eu não sei. Amém, glória a Deus. Hoje eu tenho meus amigos amados, irmãos, filhos aqui junto comigo. Então que você tenha sabedoria e paciência, amém? Glória a Deus. Então voltando aqui no terceiro ponto, Deus falou para Moisés: diga para o povo marchar, prosseguir. Pega o bordão que você tem na mão e levanta ele. Ou seja, aqui, né, o que o Senhor falou comigo nesse ponto? Muitas vezes nós estamos diante de uma situação adversa, como o povo de Israel estava aqui, e nós pensamos assim: como que Deus vai resolver isso? Como que Deus vai resolver isso? Diante de mim tem um mar. A
Atrás de mim tem um exército inimigo poderoso que quer me destruir. Como que o Senhor vai resolver essa situação? Olha, diante de Deus eu falo para você uma coisa. Como Deus vai resolver essa situação que você está vivendo, eu não sei. Para mim e para você não cabe fazer essa pergunta. O que nos cabe nesta noite é fazer aquilo que Moisés disse ao povo: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, ou seja, descansa, creia somente, confie, porque o Senhor vai fazer. Você tem que prosseguir, você tem que marchar, porque o Senhor dará o livramento. E olha como o Senhor fez. Deus usou aquilo que Moisés tinha nas mãos, o seu bordão. Você lembra lá quando o Senhor chamou Moisés e ele tinha aquele bordão, e através daquele bordão o Senhor começou a fazer maravilhas para que Moisés pudesse mostrar as maravilhas do Senhor para Faraó e para o Egito. Então Moisés tinha ali um bordão. E o que Deus fez? Com aquele bordão, o Senhor foi lá e abriu o mar. Abriu o mar. Você tem noção? Deus coloca as coisas na Bíblia para nos mostrar que a maneira dele fazer foge da nossa lógica humana. Porque que explicação que tem? Que explicação que tem uma pessoa que o médico vira e fala para ela: não tem jeito mais, vai morrer. Daí uma semana a pessoa sai do hospital totalmente curada. Que explicação você me dá para uma pessoa que o médico fala que ela não pode ser mãe, que ela é estéril, e daí a 1 ano depois ela tá com os filhos no braço, com o filho nos braços, Perdoe aqui pela troca. Que explicação você me dá para uma pessoa que faz um exame, que tem a prova ali, o documento dos exames, tudo alterado, com câncer, com tudo agendado para fazer cirurgia, e na hora que vai fazer o procedimento o médico não acha nada? Que explicação que você me dá? Não tem. Sabe por quê? As coisas de Deus são loucura para o mundo. Ele está descrito lá em 1 Coríntios, lá na palavra do Senhor. Aquilo é loucura. Sabe por quê? Porque não tem como. Então, todas as vezes que você estiver diante do mar, olhando para o mar, e quando você olha para trás, o exército do inimigo está vindo contra você, não tenta entender como é que Deus vai fazer, porque Deus não tem, digamos assim, obrigação de nos contar. Nós temos que apenas fazer como Moisés falou para o povo: aquietai-vos e sabei, e vede o livramento do Senhor. Acalma o seu coração. Tá difícil acalmar? Clama: Senhor, me ajude a acalmar o meu coração, me ajude a crer nas tuas promessas, me ajude a crer que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de mim, e eu quero ver como que o Senhor vai resolver esse problema para mim. Eu não tenho ideia, mas eu creio e eu quero descansar, eu quero aquietar o meu coração em nome de Jesus. Mãe, você pediu para guardar o E. Eu guardei em cima da caixa, não tá. Depois eu vou procurar com você, vai procurando as outras letras, tá bom? Mas tá lá as outras letras. Aqui, olha aqui, vem cá. A mamãe tá fazendo um devocional, olha lá, tem várias pessoas lá te vendo. Depois a gente conversa, tá bom? Vai lá que o Dadá vai te ajudar. Amém. Glória a Deus, é assim mesmo, Você que tem filho, você entende muito bem. Aleluia. Então, nós temos que acalmar o nosso coração. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é digamos assim, o mar que está diante de você, qual é o exército que está vindo contra você. Mas eu sei de uma coisa: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele disse para o povo de Israel que era para eles se acalmarem, aquietarem e ver o livramento do Senhor, essa é a palavra do Senhor para você nesta noite. Acalma seu coração, descansa no Senhor e fala: Senhor, eu não sei como o Senhor vai resolver, mas eu creio que o Senhor vai resolver isso para mim. Eu tenho essa palavra. Eu sei que mesmo diante de momentos em que eu olho e vejo os problemas me assolando, eu quero declarar que eu descanso no Senhor. E eu quero acalmar o meu coração, aquietar o meu espírito e saber que o Senhor está comigo.
e saber que o Senhor não me abandona, e saber que o Senhor é o meu bom Pai que cuida de mim, que supre todas as minhas necessidades. E o mar vai se abrir diante de mim. O mar vai se abrir, né? Em nome de Jesus. E olha, Deus, Ele usa o improvável para solucionar o nosso problema, né? Como eu disse para você, Ele usou o quê? Usou o bordão de Moisés para que ele pudesse se levantar e aí o mar se abrir. Então, às vezes, vai acontecer algo assim que você não imagina e aquela situação adversa, vai pra lá, senta ali, então fica. Pode voltar lá, em nome de Jesus. Volta lá, eu quero que você deixe e ele fica quieto até eu terminar. Depois do S, qual letra? O VXZ, procura lá. O de uva, V de vaca, X de xadrez e Z de zebra. Eu tô falando. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. O mar vai se abrir hoje antes de mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, como eu disse para você, Deus usa o improvável. Deus usa o improvável. Usou o bordão para abrir um mar. Tem cabimento uma coisa dessas? Pois é isso que Deus faz. A palavra dele para mim e para você nesta noite é: acalma o coração, acalma o seu coração e vede o livramento do Senhor. E o último ponto que eu queria deixar com você nesta noite, né, continuando aqui, eis que, né, a partir do versículo 17, que diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Aqui então, tem um outro ponto que eu quero compartilhar com você. Nós somos guardados pelo Senhor. A Bíblia, né, se você conhece a história, desde lá quando o Senhor fez a promessa, a Bíblia fala então que havia uma coluna de nuvem que digamos assim, guiava o povo de Israel no deserto. E essa coluna de nuvem, deixa eu achar aqui o versículo, a partir do versículo 20, né? A nuvem era, a partir do versículo 19, a coluna de nuvem se retirou de diante deles. A coluna de nuvem ia diante deles, adiante, para guiá-los, para direcioná-los. E a Bíblia fala também que o anjo do Senhor estava adiante deles, adiante. Mas quando o exército de Faraó veio de encontro ao povo de Israel, o que a palavra do Senhor fala? Que a coluna de nuvem e o anjo do Senhor saíram de diante e foram para trás. Para quê? Para protegê-los, para separá-los, fazer distinção entre o povo de Israel e o exército de Faraó. E aqui não tem como você entender de outra forma. Eu e você somos guardados pelo Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Deus tem uma promessa. Nós fomos enxertados em Cristo. E por isso somos filhos amados. O Senhor nos guarda. Nós somos guardados. Né? Aquela coluna de nuvem que servia para direcionar, agora está servindo para guardar. O anjo do Senhor estava atrás, guardando. Sabe por quê? Deus faz distinção entre o seu povo e aquele que não faz parte do povo de Deus. Se você é homem e mulher de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é guardado pelo Senhor.
Você é guardada pelo Senhor e você precisa de crer. Você não pode colocar suas expectativas em outra coisa que não seja a proteção do Senhor sobre a sua vida, porque é o sangue de Jesus que te guarda, é o sangue de Jesus que te protege. Ali, naquele tempo, o Senhor Jesus, né? Lógico que tudo aquilo tipifica o Senhor, porque o Velho Testamento todo é uma projeção de Cristo, mas ali, digamos assim, a proteção era externa, né? Era uma coluna de nuvem e o anjo do Senhor, que estava ali diante, né? Adiante, depois ela foi para trás, para guardá-los e fazer distinção entre eles e o exército de Faraó. Mas hoje nós sabemos que a nossa proteção é o Senhor Jesus e Ele habita dentro de nós. Quando nós recebemos o Senhor no nosso coração, a palavra de Deus fala que Jesus ele veio habitar dentro de mim. Eu sou casa de Deus. E através do Espírito Santo eu passei, né, eu e você passamos a ser morada do Altíssimo. Então aquele que nos guarda, aquele que é o nosso cavaleiro, aquele que peleja por nós e que luta as nossas guerras, ele habita dentro de nós. E a mim e a você, que se espera de nós é que nós venhamos crer na palavra, crer que nós somos guardados, crer que nós somos guardados pelo Senhor. É o Senhor Jesus que nos guarda, é o sangue do Cordeiro, né? Que lá no Velho Testamento, através mesmo ali da vida do povo de Israel, foi passado nos umbrais das portas e o anjo da morte veio e destruiu todo o primogênito ali da terra do Egito, mas a casa que tinha o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, essa casa foi guardada. A nossa casa, né, está revestida com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está nos umbrais das portas da nossa casa e por isso nós somos guardados. E por isso o mal não pode entrar. Eu e você temos que crer. Eu e você temos que confiar. Porque nós somos guardados pelo Senhor. Assim como aquele povo foi, né? A nuvem, a coluna de nuvem e o anjo, eles saíram de diante deles e foram por detrás para protegê-los e impedir que o exército de Faraó pudesse tocar na vida deles. Se você for continuar lendo a história, você vai ver o que aconteceu com o Faraó e os seus soldados. Eles foram, digamos assim, engolidos pelo Mar Vermelho. Eles foram destruídos. E assim como o Senhor falou, nunca mais o povo de Israel viu aquele exército inimigo que veio contra eles. Porque Deus cumpre a sua palavra. E o que se espera de mim e de você diante de tudo isso que nós compartilhamos hoje? Crer e confiar. Crer e confiar. Crer. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Que nós precisamos de ter uma palavra de Deus. Uma palavra que queima, é liberada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Nós também não podemos ficar olhando para o problema, para a adversidade, porque todas as vezes que nós olhamos a nossa fé, ela fica, né, ela esmorece. Nós não temos força e nem fé suficiente para crer nas promessas do Senhor. Por mais homens e mulheres de Deus que nós sejamos, por mais fervorosos de espírito, quando nós olhamos para o problema, eles vêm e abafam a fé que nós temos no Senhor e na sua palavra. Nós temos que aquietar o nosso coração e ver o livramento do Senhor, não ficar pensando em como o Senhor vai fazer para resolver essa situação. Temos que descansar, porque o Senhor usa aquilo que é improvável para resolver os nossos problemas, né? Ele usou o bordão que Moisés tinha nas mãos e Moisés simplesmente levantou e o mar se abriu. E também nós aprendemos aqui que nós somos guardados pelo Senhor. O anjo do Senhor que estava adiante, ele foi por detrás para proteger o povo e impedir que o exército do inimigo tocasse na vida deles. Hoje nós sabemos que a nossa proteção vem do Senhor Jesus e Ele habita dentro de nós. Ele não está mais perto de nós do que Ele poderia estar, né? Ele já está dentro de nós. E nós temos que fazer o quê? Somente crer. Crer nesta verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Espero mesmo que essa palavra possa ter encontrado morada no seu coração e ela possa realmente aquecer o seu espírito nesta noite, porque ela é a palavra de Deus. Eu queria orar, para nós encerrarmos a nossa devocional de hoje, declarando mesmo que nós somos filhos amados do Senhor. Deus tem promessas para as nossas vidas e Ele nos fortalece todos os dias e nos salva, nos ajuda para que nós não venhamos olhar para as adversidades, mas que nós possamos permanecer crendo com o nosso coração, descansando nas promessas do Senhor e vendo o livramento, vendo que somos guardados pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, te bendizer nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui. Muito obrigada, Jesus. Obrigado, porque para nós é um grande privilégio sermos pessoas que compartilham da Tua palavra. E eu quero declarar no nome de Jesus que hoje cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, elas foram renovadas pelo Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo traz agora entendimento, revelação, luz a cada um desses corações. Eu declaro no nome de Jesus que essa palavra trouxe renovo, renovou a fé, renovou a esperança. E eu quero declarar, Pai, que nós temos uma palavra. A palavra do Senhor é a verdade. Ela não é algo, ó Deus, passageiro. A Tua palavra, ela dura para sempre e ela é a verdade. Por isso nós cremos que o Senhor falou e o Senhor cumprirá todas as Suas promessas em nossas vidas. Cremos também, ó Pai, que como filhos do Senhor, ó Deus, nos ajuda. Nós clamamos para que o Senhor nos ajude a não olhar para o problema, para que os problemas não venham sucumbir a nossa fé, abater a nossa fé, o nosso espírito. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que o Senhor nos para Cristo, nos faz olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E eu quero declarar que nós vamos permanecer com o nosso coração, ó Deus, descansando nas Tuas promessas. Assim como Moisés disse ao povo: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Estamos aqui com os nossos corações quietos, crendo que o Senhor vai fazer. Como o Senhor vai fazer, nós não sabemos, foge da nossa natureza, do nosso pensamento humano, mas eu quero crer que o Senhor vai fazer. O Senhor vai usar o improvável, o impossível, mas o Senhor vai fazer. E em nome de Jesus eu quero declarar que nós somos guardados. Nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. O mal não pode nos tocar, a morte não pode nos tocar, a enfermidade não pode nos tocar. Pai, porque somos filhos amados, nós cremos na Tua palavra. Fortaleça-nos, fortaleça a nossa fé para que possamos crer todos os dias da nossa vida na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero te agradecer por ter estado aqui comigo nesta noite, Perdão aí pelos imprevistos que ocorreram ao longo do processo, mas eu creio que essa é a nossa vida. Quero dizer para você que essa é a nossa vida, a minha vida, a sua vida, mas nem por isso nós deixamos de receber a palavra do Senhor. O Senhor nos usa com o que nós temos, com a vida que nós temos, e nós recebemos o alimento do jeito que dá para receber. Amém? E dizer que em nome de Jesus, o Senhor nessa noite trouxe refrigério ao seu coração. Esse realmente foi o desejo do meu coração ao liberar essa palavra sobre sua vida, renovar a sua fé, para que você pudesse realmente continuar prosseguindo, crendo que o Senhor, Ele vai fazer. E nós vamos continuar crendo e declarando e confessando, e nós descansamos na presença do Senhor. Amém? Espero que você tenha uma semana abençoada, que a graça e o favor do Senhor sejam abundantes na sua vida e que o Senhor te dê sabedoria em todo o tempo para que você possa permanecer firme e inabalável, prosseguindo para o alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se você foi edificado, não esqueça de compartilhar essa palavra com todas as pessoas que você puder, para que assim mais e mais vidas possam receber o alimento do Senhor.
Amém? Muito obrigada mesmo por você estar aqui comigo. E na próxima terça, em nome de Jesus, nós estaremos aqui novamente, tá? Um grande abraço e fica na paz.